Oi, gente. A gente vai fazer uma revisão sobre o assunto Simple Past, que foi o assunto passado, porque ele vai ser usado na nossa próxima avaliação, que vai ser online, ok? Então eu vou passar por cima rapidinho aqui do Simple Past para lembrar vocês de algumas coisas e tentar tirar alguma dúvida. E o que é mais importante no Simple Past é que ele fala sobre ações passadas já concluídas, ou seja, o passado, né? E nele a gente tem expressões temporais, que é como se fosse aqui, ó, yesterday, que fala de ontem, last night, que fala de ontem à noite. Ou seja, se você conhecer essas expressões, vai ser muito fácil identificar ele no meio de uma frase, por exemplo, né? Aqui a gente tem a formação do Simple Past, que é o que? Tem a forma afirmativa, negativa e interrogativa, como todas as outras formas do inglês, né? No entanto, aqui na negativa e na interrogativa a gente percebe que tem o did. Essa partículazinha did aqui, ela indica passado. Quando ela está presente, a gente não muda o verbo. Quando ela não está presente, a gente muda o verbo. Percebam que aqui na afirmativa foi acrescentado o ed ao final do verbo dance. E aqui na negativa e na interrogativa, o verbo não muda, mas a gente colocou o did. Na forma afirmativa tem uma brincadeirinha que é o que? Se terminar em e, você só adiciona o d. Isso para verbo regular. Se terminar numa palavra que não tenha e, você coloca o ed. E aí o que acontece? Se terminar nessa combinação de consoante, vogal, consoante, por exemplo em stop, consoante, vogal, consoante, você duplica a última consoante e adiciona o ed, tanto aqui em stop quanto control. Quanto aos verbos terminados em y, você tem duas opções. Se antes do y vier uma consoante, você tira o y e coloca ed. Se vier uma vogal, você só coloca o ed, ok? E a formação da frase, na forma afirmativa, é simplesmente assim, ó. O artigo opcional, sujeito, verbo e complemento. Na forma negativa, você simplesmente coloca entre o sujeito e o verbo a partícula did, para dizer que está no passado, e a partícula not, que diz que está na negativa. Muito simples. E tem essa formazinha contraída, né? Você adiciona o did not, mas você também pode fazer a forma afirmativa, a forma contraída, que é o didn't, ok? Na forma interrogativa, você simplesmente troca o did e o sujeito de lugar. Geralmente a frase começa com o sujeito, mas na forma interrogativa você vai trocar o did de lugar com o sujeito, vai colocar o did no início e o sujeito em segundo plano, e aí você só coloca o verbo e o resto da frase. Como a gente viu, a gente tem os verbos regulares, mas a gente também tem os verbos irregulares. Os verbos irregulares, eles têm uma forma diferente para o passado. Por exemplo, o verbo have. O verbo have é ter no presente. Agora, se eu quiser dizer tinha, já é had. Como a gente vai saber disso, professor? Eu vou disponibilizar para vocês, já disponibilizei uma lista com os verbos irregulares que eu conheço, deixei tudo prontinho, pode ser que tenha mais, mas aquela lá já é suficiente, é bem completa. Aqui no exercício você simplesmente precisa colocar o verbo no passado. Como esses verbos aqui eles são todos regulares, você simplesmente adiciona ed. Aqui no play, terminou em y com vocal antes, ed. Se terminou em y, por exemplo aqui, e tem uma consoante antes, você tira e coloca ed. Aqui em stay, de novo, tem o y, mas não tem uma vogal, só ed. Aqui em cry, tem o y, mas antes é uma consoante, apaga o y e coloca ed. Na questão 2 já fala sobre os verbos irregulares, e aí você tem que dar uma lidazinha naquela listinha. Aqui você só precisa saber quais são as formas no passado desses verbos aqui. Eat, por exemplo, tem duas formas no passado, eaten e ate. Sleep só tem uma forma, que é slept. Have tem duas formas, has e had. No entanto, had é para o passado e has é para o presente na terceira pessoa do singular. Aqui novamente fala sobre os verbos irregulares, né? Então, se você estiver falando do passado, só vai ter uma forma para o verbo que será colocado aqui. Aqui está falando do verbo go. Aqui o verbo go está no presente, goes está no presente da terceira pessoa, que seria o caso aqui. No entanto, como está falando de ontem, a gente usa a forma do go para o passado, que é o went.
Aqui já tem o did, né? E aqui fala de ver. Se aqui tem o did, eu não preciso conjugar o verbo, então a forma normal do verbo vai ser essa. Aqui de novo tem did, então eu não preciso conjugar o verbo para o passado. Se eu não preciso conjugar o verbo para o passado e eu olhar na listazinha lá, vai ter o by dessa forma aqui, e eu coloco ela. Aqui na quarta questão você tem que criar perguntas para essas respostas. Aqui na 1 diz que a Ana pegou o ônibus às 7h35. Quando você vai fazer uma pergunta, você tem que colocar o did e tem que trazer o verbo para a forma normal dele. Então aqui está falando de horário, né? Então a gente tem que perguntar sobre a hora. Que horas? Aí passado, Ana. Aí a gente traz o verbo para a forma do presente. Pegou o ônibus. Aí uma pergunta. Na 2 aqui, pergunta está dizendo que o Christopher aprendeu inglês ano passado. Então é sobre tempo, né? Então, quando, passado, aí bota o nome dele, aí traz o verbo para o presente, complemento com ponto de interrogação. Aqui está falando que as crianças gostam de jogar bola no parque, né? Então é sobre o lugar. Onde, passado, as crianças, que é o sujeito, né? Aí a gente traz o verbo presente e o complemento. Ponto de interrogação. É desse jeito para todas as outras, ok? Quanto à atividade dessa semana, eu decidi criar um formulário online que vai ser no mesmo modelo da nossa prova, para vocês já se familiarizarem como é que vai ser, para não terem dúvidas na hora de fazer a prova e não ficar complicado, né? Eu vou mandar o link para vocês e vocês vão chegar até esse quadro aqui. E aí você, quando abrir, você vai colocar o seu e-mail, né? Coloca esse e-mail aqui, que apareceu aqui. E aí você vai encontrar respostas do tipo que você vai ter que escrever a resposta aqui. E perguntas do tipo que você vai ter que selecionar a resposta correta. Aí vai encontrar perguntas dessa forma. E também eu coloquei uma perguntinha maior e mais bem trabalhada, que vai ser assim, ó. Tem os espacinhos, né? E tem o verbo entre parênteses ao lado de cada espacinho. Você vai ter que transformar esse verbo na forma correta a ser colocado nesse espacinho. E aí, por exemplo, aqui, ó, é to have, né? To have tem uma forma para ser colocada aqui. Aí a forma é have, por exemplo, né? Aí você coloca have, coloca vírgula. No segundo quadradinho tem to wake up. Aí você vai lá, coloca to wake up. Aí vírgula. Aí vem para a terceira aqui, ó, to wait. Aí você vai e coloca to wait. E até completar todos os quadradinhos, ok? Depois disso, depois de responder todos, você só clica em próximo. Aí você vai para a segunda seção, que é a de identificação. Você simplesmente marca aqui de qual série você é e o seu nome para eu saber quem é você, e você clica em enviar que a resposta vem para mim. E é isso, gente. Até mais. Até a próxima aula.